Ele foi o mais jovem médico a conseguir o doutorado na Universidade de Basel, na Suíça. Dr. Oscar Bacelar, por favor. E está lançando um CD também. Telefone para contato, para shows de demonstração aqui. Não, é CD de ensino médico. Eu sei. Chama-se Learning CD-ROM, né? Um CD-ROM de ensino, né? É Oscar Bacelar, Ana de Vera, Ernst Wilhelm Radu. É isso? Radu? Radu, é. Radu. Clínico, conselheiro clínico, Ludwig Kapos. Foi feito aonde? Foi feito em Basel. Foi feito em Basel, que eu chamo de Bâle. Bâle, é. Né? Porque é da Suíça francesa. Isso. Né? Olha aqui, deixa eu mostrar. Você conseguiu um doutorado? Você está com que idade? Tô com 27. Olha, muito obrigado pela presença. Daqui a pouco a gente volta com a cara no chão. O 27, você conseguiu o doutorado com 27 anos. Com quantos anos você entrou na faculdade? Entrei com 17. Mas, Jô, é porque é o seguinte, né, Jô? Esse negócio de ficar falando de si mesmo é meio desagradável. Não, eu faço isso há não sei quantos anos. É verdade. Mudou muito bem. Não tinha jeito, porque pai neurologista, mãe neurologista, irmã neurologista, o outro irmão neurologista. Eu queria ser fazendeiro, mas nem o Derico, mas não deu, não tinha jeito. Meu pai até comprou uma vaca e botou em casa. Assim, a gente morava numa casa grande ali no Alto da Boa Vista e botou uma vaca, a Salomé, mas não deu jeito. A vaca acabou com o jardim em 2 dias, a gente teve que liberar a vaca. Você dissecou a vaca, na realidade, né? Queria ser fazendeiro para dissecar os animais. Agora, e aí, quanto tempo você ficou na Suíça? Eu fiquei na Suíça 2 anos e na Alemanha havia ficado 1 ano. E uma família toda de médicos, e você se especializou em quê? Isso foi um programa de doutorado em neuroradiologia dentro da esclerose múltipla, né? A gente fez esse CD-ROM que vai ser lançado agora no Congresso de Viena de esclerose múltipla agora na Áustria, Congresso Europeu de Esclerose Múltipla, e tem o objetivo de divulgar os novos critérios da doença, né? Que são critérios mais baseados na ressonância magnética. Critérios de identificação da doença? Critérios diagnósticos da doença. Diagnóstico da doença. A especialidade que trataria da esclerose múltipla é a neurologia, né? Quer dizer, então você é um neurologista. Eu sou neurologista. Eu fiz neurologia no Brasil e depois fui fazer o programa de doutorado fora. Inclusive eu participei quer dizer, foi bem curioso porque, quer dizer, eu estava no Brasil fazendo a especialização em neurologia num grupo de esclerose múltipla da professora Regina Alvarenga da Unirio, e fui para a Stroke Units, né, que é a unidade de acidente vascular cerebral de Freiburg. E chegando lá, o professor de Basel precisava de alguém para esclerose múltipla, e como eu já tinha trabalhado em esclerose múltipla, ele chamou. Quais são o quadro, como é que é o quadro da esclerose múltipla, como é que aparece, como é que ela é identificada? Olha, a esclerose múltipla é uma das doenças mais intrigantes da neurologia, porque ela pode simplesmente afetar qualquer parte do sistema nervoso central. Tá? É uma doença inflamatória em que os leucócitos lá passam a barreira do cérebro, que é a barreira hematocefálica, e atacam as placas de mielina, que são exatamente aquela barreira de gordura que envolve os neurônios. Por que tem uma coisa curiosa que eu não consigo entender, é o seguinte: por que o medicamento não consegue passar essa barreira e as coisas malignas conseguem?
Existe já medicamento, quer dizer, existe na verdade estamos engatinhando na esclerose múltipla, né? A esclerose múltipla tem o seu descobrimento pouco mais de 150 anos. Só para você ter uma ideia, a descrição da esclerose múltipla no Brasil data de 5 anos. Você pode descrever, pode contar para a gente exatamente o que é a esclerose? Você já disse o que é que acontece, mas os efeitos... Sim, o indivíduo é uma doença que evolui basicamente em surtos e remissões. Quer dizer, o indivíduo tem a manifestação clínica, melhora, porque existe uma remielinização daquela barreira de gordura que envolve o neurônio, e ele volta, quer dizer, ele está cego, possivelmente por estar cego, fica por um determinado tempo cego, volta a enxergar, e depois de determinado momento ele tem uma outra manifestação neurológica em outra parte do sistema nervoso central. Isso se chama de disseminação do tempo e no espaço. Que vai afetar outra parte do corpo. Por exemplo, dedos... Por exemplo, pode ser só dedos? Pode. Pode perder a força de um lado, pode ter uma síndrome cerebelar, pode ter uma síndrome de tronco cerebral, pode ter uma mielite transversa. Mielite transversa traduz em... A mielite transversa é quando existe uma placa exatamente em algum nível da medula. Sim, mas o que ela provoca? Ela provoca perda dos movimentos daquela placa para baixo, perda da sensibilidade, paralisia incontinência total, urinária, tudo isso. Tem um caso, se eu não me engano, de uma famosa violinista inglesa que sofre de esclerose múltipla, e exatamente no caso dela atacava sempre nas mãos. É possível isso? É possível. Na verdade, existem várias variáveis, né? E isso é muito discutível. Provavelmente isso deveria ser um caso de Arden, que é o Recurrent Demyelinating Encephalomyelitis, que é a esclerose encefalomielítica disseminada recorrente, por ser sempre a mesma manifestação. No mesmo lugar. E quanto tempo a pessoa sofre de esclerose múltipla? Durante quantos anos? Não tem cura, por enquanto? Não tem cura. Nem tratamento? Não, existe tratamento, existem alguns tratamentos chamados imunomoduladores, né? E existem os tratamentos da crise, que consistem em corticóide em altas doses na veia, que é um grande e potente uma droga anti-inflamatória. Existem diversos trabalhos, diversos estudos em andamento, e realmente acredita-se que no futuro próximo o retrato da esclerose múltipla vai ser diferente, assim como é hoje do câncer, né? Quer dizer, indivíduos vivem com câncer por muito tempo, né? Não, inclusive, mas só que no caso do câncer, indivíduos se curam do câncer. Também existe. Né? Quer dizer, existe, sobretudo quando é detectado no início. Quanto mais se descobrir, quer dizer, quanto mais se conhecer da doença, mais próximo vai se estar, né, da cura. Essas crises, esses surtos, vão acontecendo cada vez com maior frequência? Os surtos, quer dizer, eu gostaria só de ressaltar que a esclerose múltipla no Brasil, ela tem um padrão benigno, né? Quer dizer, porque as pessoas realmente leem muitos artigos e ficam apavoradas com o que vem por aí. Porque realmente nos países frios, né, na Europa, enfim, existem grupos étnicos, grupos populacionais que têm uma suscetibilidade genética maior para ter a doença e formas mais graves da doença. E no Brasil isso é mais benigno, graças a Deus, né? Mas como é que pode ser uma coisa dessas, pode ser mais benigna? Em que sentido que é mais benigna? Em que sentido é que o indivíduo tem menos surtos ao longo da vida e surtos mais leves, quer dizer, menos incapacitantes. Sei. Mas qual é a periodicidade desses surtos? Vai aumentando, os intervalos vão ficando cada vez menores, tem isso? A tendência com o tempo, com a evolução da doença, é que entre os surtos, entre os picos de surtos e remissões, o indivíduo não remita completamente. Então ele mantém, por exemplo, a perna ficou fraca, ele mantém um pouco de fraqueza na perna e vem um novo surto, por exemplo, um surto sensitivo no braço, e aí ele fica então com a perna fraca e o surto sensitivo associado. Isso é o benigno? Não. Não, fala, eu quero. Não, isso aí já é a forma mais avançada. Você perguntou da forma mais avançada. Essa já seria uma forma já secundariamente progressiva, né? Mas a forma benigna qual seria?